Vem aqui. Vinha. Queria saber de você. Queria saber de você. O que você escutou ali, né, no túnel ali do quarto árbitro? Todo mundo escutou. O cara, o quarto árbitro falando por o árbitro. Eu falo espanhol, escutei bem. O cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, a mesma coisa, mas só isso. Mas está de boa. Nada mais. Cara, um dos maiores absurdos que eu já vi, eu tava revoltado no pós-jogo, fiquei revoltado, injuriado, xinguei, e realmente eu sou torcedor também, e é isso, fiquei revoltado. Amanhã pela manhã eu vou trazer logo também até torcedores de outros clubes realistas, né, falando sobre o roubo que o Flamengo sofreu, o absurdo. Teve uma mão na bola, na mesma jogada, pênalti, e o pênalti, a falta ainda em cima do Plata, que foi dentro da área, foi pênalti também, e ele deu o vermelho pro Flamengo e prejudicou o Flamengo, que o Flamengo acabou tomando o gol. E na jogada do gol dos caras, teve mão na bola, o cara levou com a mão. É inacreditável, mas o Flamengo vai ganhar lá, cara, eu nunca vi revolta de todo mundo, jogadores, com a questão do quarto árbitro avisar para ele tirar, para o técnico tirar o jogador de campo, porque ele ia ser expulso. É uma roubalheira tão absurda, tão grande, algo tão escandaloso, que a gente não precisa nem falar nada. Os próprios representantes do Flamengo, o José Boto, o dirigente, o Felipe Luiz, falando que o árbitro foi protagonista, o Bruno Henrique, o Vinha falando que escutou o quarto árbitro, que todo mundo escutou o quarto árbitro. Então, gente, é surreal, é inacreditável. Olha só, tem aqui o Bruno Henrique falando, olha só, na zona mista. Eu quero o Pedro Torre, repórter da ESPN, que ouviu, e aí foi falado pro Bruno Henrique isso. Uma substituição por Estudiantes por esse atleta estar batendo muito, então ele teria sugerido levantar com a substituição. Vocês viram isso mesmo? O que de fato aconteceu? O que eu também queria que você pudesse falar sobre essa arbitragem? Olha aí, vamos ver. O lance do Plata, Plata não faz falta. Não faz falta. Nenhuma. Ele projeta o pé na bola para poder jogar o jogador do Estudiantes sobre ele. O que é isso? Dentro da área, pênalti. Chutou. Foi o Plata que chutou ele. Então, acho que não cabe a eu ficar falando de arbitragem. O Flamengo que vai olhar em cima do lance. O lance do lateral direito estava para amarelo. Um lance antes de vocês verem, o Arrascaeta tomou uma chegada dele e ele vai comunicar que absurdo, cara. Banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão e o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. E teve outros lances com ele também, onde o juiz não amarelou. Então, a gente viu que hoje o critério do Flamengo não tinha. A Conmebol tem que fazer alguma coisa. A Conmebol tem que fazer alguma coisa com essa arbitragem. Como o Felipe falou, nós vamos lá para poder jogar com o Flamengo. Que o Flamengo jogue com faca nos dentes, para ganhar lá também. Bruno Henrique, é seu primeiro jogo depois de efeito suspensivo, julgamento. Como é que você analisa? Ele não vai nem falar sobre efeito suspensivo e tal. Vamos ver, então, agora o que o José Boto, Felipe Luiz e companhia falaram sobre esse roubo da arbitragem contra o Flamengo. Cara, o quarto árbitro e falar com o técnico dos caras é inadmissível. E só para avisar vocês que hoje tem o sorteio de R$1 milhão no Pix do Milhão. Cara, hoje é a chance, com menos de R$5 você ganhar R$1 milhão. O QR Code está na tela direto aí. É só você fazer aí a aquisição, cara, de um número, né? Você pode fazer os seus números da sorte aí, mas, cara, com uma compra só você já pode ganhar R$1 milhão. É hoje, totalmente legalizado, regulamentado pela SUSEP. Aproveite, é hoje. R$1 milhão o sorteio hoje à noite.
vou ter cuidado até com as palavras, ou não vou ter, porque isto que se passou aqui hoje é uma vergonha, um escândalo. Basta olhar para as imagens, se consegue transformar um penalti a nosso favor na expulsão do Plata, perdemos o Plata para a segunda mão. No lance do golo, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Consegue dar numa equipa, mais uma vez, que tem a posse de bola, que ataca mais cartões a essa equipa do que a outra equipa. Não expulsam um jogador deles, que devia ter sido expulso num lance sobre o Arrascaeta. É, no mínimo, vergonhoso para uma competição que é a maior competição da América do Sul. Nós vamos ter que nos posicionar sobre isto, até oficialmente, porque o que se passa aqui, o que se passou aqui, é inadmissível, como já disse, numa competição desta dimensão. É uma vergonha, é um escândalo, para não dizer mais do que isso. Está bem? Obrigado. Vem aqui. Vinha, queria saber de você, dessa vez de você, o que você escutou ali, né, no túnel ali, do quarto árbitro, Todo mundo escutou. O quarto árbitro falando por o árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, a mesma coisa, mas só isso, mas está de boa. Nada mais. Pois é, infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas com cartões amarelos, uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer, né? Então, não, eu vou continuar. Mas não muda nada, porque, como eu falei para meus jogadores, nós vamos ir para ganhar o primeiro jogo e da mesma forma que foi contra o Inter, vamos ir para vencer na casa deles. É o nosso objetivo, independente do resultado. Hoje foi 2-1, poderia ter sido 1-0 para eles, poderia ter sido empate. A gente tem que ir para vencer todos os jogos e vamos fazer isso. Boa noite, Felipe. Aqui. Sim. Natália Brasil, Rádio Roquete, Damas do Esporte. Só complementando o que o amigo perguntou agora sobre a arbitragem, ele até falou na pergunta dele, mas na sua resposta você não especificou esse fato ocorrido, que o repórter que estava em campo da detentora de direitos trouxe a informação de que o quarto árbitro havia informado ao treinador argentino para que ele fizesse uma substituição, porque o jogador dele corria risco de ser expulso pelas entradas que estava fazendo, e que os jogadores do Flamengo teriam até mesmo cobrado, né, sobre isso. Então eu queria saber se de fato vocês tiveram acesso a essa informação, e questionado aqui, ele disse que foi apenas uma confusão entre quem teria de fato levado o cartão amarelo. Eles acharam que era o camisa 11, mas na verdade havia sido o camisa 4. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre esse fato especificamente. Eu não escutei, sinceramente. O que aconteceu, não vi. Se isso aconteceu, não sei nem o que falar. Eles que têm que explicar. Gostaria muito que saíssem para explicar como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata. Isso está na minha cabeça, não sai. E eu gostaria muito que eles pudessem explicar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Com a vitória na mão, mas acabou ali no final sofrendo um gol. E um lance muito polêmico do Plata ali, que a gente vendo no replay. Na verdade, ele que sofre a falta, mas o juiz prefere dar o segundo cartão amarelo e consequentemente expulsa ele, sendo, obviamente, um desfoque para a próxima partida. O que você tem a dizer sobre essa partida de hoje e esse lance polêmico, por favor?
Como eu falei, eu fico triste, né, pela forma que aconteceu. Foi um lance que são muito claro, né, que a gente viu que foi uma falta. E é difícil a decisão, que a gente pode tomar amarelo e não pode levar, então eu sou muito grave que estou no jogo, mas como eu falei, nunca esqueceu, tem que dar nas palavras, para não ser prejudicado. E a partir da manhã, pensar no brasileiro e depois em seguida pensar no jogo fora e a gente é capaz de classificar. Mas se você comentasse sobre esse jogo de volta após esse jogo ruim da arbitragem, né? Queria que você comentasse esse jogo de volta, como é que você chega a esse confronto na Argentina. A gente lá tem que se preparar da mesma maneira que a gente se preparou aqui. É um jogo onde dentro do campo somos 11 contra 11. Hoje acho que na arbitragem eu não gosto de falar, mas acho que teve muita incidência no que foi o resultado final. Além de a gente ter controlado o jogo, quase o jogo todo, eles na segunda bola na área acham um gol que na verdade ninguém esperava. Obviamente fica essa sensação um pouco injusta pelo resultado, porque a gente poderia ter feito o terceiro gol quizás no primeiro tempo e o goleiro dele fez uma defesa contra o Pedro, mas é isso aí, continua trabalhando. Hoje o jogo já acabou, a gente venceu o jogo, não tem que deixar de falar disso, porque é muito difícil vencer no futebol e a gente conseguiu vencer, é muito difícil também a gente ser vencido, então fica essa sensação para o jogo de volta que nos deixa vivos, porque a gente ganhou o jogo aqui. Agora é descansar, pensar no jogo do domingo contra o clássico contra o Vasco e continuar trabalhando e evoluindo, porque falta muito ainda. Foi? Obrigado, Rony. Se fizesse mais uma falta, seria expulso. Queria que você falasse um pouco sobre esse acontecimento que aconteceu no intervalo do jogo ali no túnel. Não, eu não estava ali perto não, no momento, mas o Mate me contou agora dentro do vestiário, né, o Linha me contou agora no vestiário sobre o que estava acontecendo, então é difícil falar, é uma coisa que eu também não estava, é difícil falar de uma coisa assim, mas já fica muito que é as competições sul-americanas aqui, então que a gente tem que estar preparado para o que pode acontecer. Valeu, Léo. Temos jogadores expulsos de forma polêmica, saindo com uma vantagem de um gol só. Você acha que a arbitragem teve muita influência nesse resultado? Qual o sentimento que fica para o jogo de volta? Bom, acho que polêmica seria se tivesse dúvida de alguma coisa. Acho que a música não tem muita dúvida do que aconteceu. Acho que todo mundo viu, todo mundo está vendo aí com o replay e tudo mais. Mas não vale ficar falando muito de arbitragem, porque no Libertadores, Sul-Americana, as coisas são dessa maneira. Então, se você não quer depender de alguma coisa da arbitragem, tem que fazer gol. Foi isso que a gente fez, conseguimos construir resultados. Lógico que fica um pouco de frustração por conta do gol sofrido no final, mas consequência de um jogo muito disputado, um time que a gente sabia que ia brigar até o final. E conseguiram uma bola totalmente despretensiosa, a bola ainda bate na mão do cara, Estudiantes, que ia para outro lugar também. Também hoje a regra é muito difícil de ter certeza de tudo que acontece, mas nesse lance principalmente, sofremos o gol, mas temos a vantagem e vamos para lá para vencer o jogo e para classificar. Como você projeta o próximo duelo do Vasco do Brasileirão? Um clássico é sempre muito difícil, se iguala muito o jogo, sabendo que ele vem na melhor versão dele, nós temos que ir na nossa melhor versão para conseguir vencer o jogo. Nós estamos disputando a liderança do campeonato, como eu falo, toda rodada todo mundo quer buscar o que a gente tem. Então, temos que defender essa liderança com muita força, com muita concentração, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um clássico, dentro da nossa casa, e temos que vencer. No Brasileiro é isso que a gente tem que pensar, lógico, sempre da nossa maneira, jogando bem, mas às vezes, se não der, tem que ser na marra e temos que ganhar esse jogo. Se fizesse mais uma falta, seria expulso. Queria que você falasse um pouco sobre esse acontecimento que aconteceu no intervalo do jogo ali no túnel. Não, eu não estava ali perto não, no momento, mas o Mate me contou agora dentro do vestiário, né, o Linha me contou agora no vestiário sobre o que estava acontecendo, então é difícil falar, é uma coisa que eu também não estava, é difícil falar de uma coisa assim, mas já fica muito que é as competições sul-americanas aqui, então que a gente tem que estar preparado para o que pode acontecer.